Hoje começaremos a estudar um dos livros mais enigmáticos da Bíblia, Daniel. O capítulo 1 abre a narrativa falando de um conflito entre Israel e Babilônia, entre o povo de Deus e o exército do inimigo. Porém, existe um detalhe que precisa ser destacado. Nos versos iniciais lemos: No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. No meio do grande conflito, o profeta Daniel deixa claro que tudo o que estava acontecendo estava debaixo da permissão divina. Não foram os inimigos que derrotaram o povo de Deus. Foi Deus que entregou Israel nas mãos de Nabucodonosor. Ou seja, a primeira grande mensagem do livro de Daniel é nos lembrar que no meio dos conflitos deste mundo, jamais podemos nos esquecer que Deus ainda está no controle. Em seguida, o texto apresenta o cenário da primeira deportação dos exilados de Jerusalém para a Babilônia por volta de 605 a.C., dentre os quais estavam 4 jovens de família nobre: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Levados para uma terra estranha de cultura totalmente diferente, aqueles jovens foram apresentados à nata babilônica e seus mais diversos e estonteantes entretenimentos. Ali, longe dos pais e da liderança de sua igreja, eles poderiam seguir os convites da nação pagã. Como eram prisioneiros, poderiam dar a desculpas de que foram forçados a seguirem o comportamento errado. Porém, a firmeza destes jovens foi impressionante. No verso 8 lemos: Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Estima-se que Daniel tinha pisado em solo babilônico por volta de seus 16 anos de idade. Como entender, pois, que ele e seus amigos, nesta mesma faixa etária, fossem tão firmes nos princípios estabelecidos por Deus? A resposta está na educação em um grupo que não é citado, mas que foram responsáveis pela postura tão firme destes jovens, os seus pais. A educação recebida em casa por Daniel e seus amigos foi tão eficaz que eles, mesmo distantes dos pais, permaneciam firmes pelo que era reto. Sobre este aspecto da vida dos jovens, a escritora Ellen White comenta: Daniel e seus companheiros tinham sido educados por seus pais nos hábitos da estrita temperança. Tinham sido ensinados que Deus lhes pediria contas de suas faculdades e que jamais deveriam diminuí-las ou enfraquecê-las. Esta educação fora para Daniel e seus companheiros um meio de sua preservação entre as desmoralizantes influências da corte de Babilônia. O texto é claro ao mostrar que os verdadeiros servos de Deus não negociam princípios, mas vivem os padrões do céu, mesmo em um ambiente secular e pagão, mesmo diante de tentadores privilégios. E sabe, nós também vivemos em um mundo dominado ainda por uma Babilônia espiritual, que nos convida todos os dias a beber do seu vinho do pecado e da corrupção. Hoje, Deus ainda precisa de pais que ensinem os valores cristãos para seus filhos, assim como jovens que permaneçam ao lado do que é certo, ainda que caiam os céus.